Oi, meu nome é Ariana Menck e esse é o podcast Para Não Passar em Branco. Hoje, a minha convidada é uma fonoaudióloga graduada e mestre em fonoaudiologia. Ela é palestrante, consultora de amamentação internacional. Ela auxilia gestantes na preparação para a amamentação e também nesse manejo imediato do pós-parto, que foi como ela entrou na minha vida. Hoje eu recebo a Kelly Carvalho. Bem-vinda. Ai, obrigada. Nem acredito que a gente está se conhecendo Nem eu, assim, conhecendo né? assim já. Carne e osso. Carne e Foi osso. só online. E que eu até falei pra Mari, quando ela gravou aqui o último episódio, eu falei, cara, a impressão que eu tenho é que eu conheço a Kelly pessoalmente, assim, muito. E aí eu falei assim, e se eu tiver conhecido ela nos primeiros 3 meses ali do Bento, pode ser que eu tenha esquecido. Pode ser que a gente tenha se encontrado. Porque fica um bololô na cabeça ali, né? Mas muito bom conhecer você pessoalmente. Eu também tenho a sensação que eu te conheço, né? Aliás, o seu copo, né? Você me deu um copo para tomar café, para esse café não esfriar. Eu sou a louca do café, né? Tá aqui. Então, meu copinho tá sempre lá cheio. Você sempre lembrando de mim de Sempre algum lembrando jeito. de você e do Bento, né? E do Bruno também. Que delícia. Né? Bom, eu quero começar a conversa, porque eu recebi uma demanda quando eu ia receber a Cidinha aqui, que é uma médica, de uma seguidora que falou, Ari, leva mais profissionais de saúde, outros profissionais de saúde, para falar sobre saúde. E aí, a gente já estava com a nossa gravação marcada e tudo. Eu falei, vai uma fonoaudióloga. Só que me veio isso, né? A saúde ela é tão múltipla e são tantos profissionais envolvidos na saúde, né, das pessoas, né, dos humanos, e que a gente se limita muito só ao médico. Isso, além de sobrecarregar o médico, também limita até a atuação, eu acho, de outros profissionais, né? Quero saber de você, como você vê isso, toda essa gama de profissionais de saúde que acabam ficando num segundo plano, mesmo que tenham assim, papéis extremamente importantes na saúde das pessoas. Olha, Ari, eu acho que é muito... Assim, Brasil tem essa característica, né? Do médico é sempre a pessoa... A entidade mais importante, que não pode ser contrariada por outros profissionais de saúde, né? Eu trabalhei 10 anos em UTI neonatal, né? Com bebês de risco, prematuros e tal. E é muito engraçado o quanto era diferente do que eu faço hoje, mas, ao mesmo tempo, parecido, porque dentro do hospital você tem uma equipe, físio, fono, nutricionista, técnico de enfermagem, que, para mim, é o coração de um hospital, é o técnico de enfermagem, né? Enfermeiros, psicólogos, outros médicos que não estavam todos os dias na equipe, mas eventualmente eram chamados, né? Cirurgiões, por exemplo. Dentistas que hoje atuam dentro de hospitais também têm um trabalho maravilhoso e ninguém sabe disso, o quanto o dentista pode ser fundamental dentro de uma UTI adulto, por exemplo, né? E eu acho que essa coisa do médico ainda é uma coisa muito do Brasil. O médico é o cara que sabe tudo, o médico é o cara que não pode ser contrariado, né? Felizmente hoje, e eu sei que você recebeu a Mari Muradas, né? Eu acho que eu trabalho numa equipe onde eu costumo brincar que a nossa equipe é transdisciplinar de verdade, né? Que o que é uma equipe transdisciplinar? Todo mundo tem o seu valor e a sua importância dentro da equipe. Então, a gente senta em equipe para discutir e não é o médico que vai decidir como aquele caso vai caminhar. Eu quero ouvir a psicóloga, eu quero ouvir a fono, eu quero ouvir a consultora de amamentação, que não é fono, porque eu sou fono, e, por coincidência, sou consultora de amamentação também, né? Então, eu acho que tem esse olhar que a gente precisa pensar que saúde não é só ausência de doença. Uhum. Saúde não é só você não ter doença nenhuma, mas é um completo bem-estar físico, social, mental, familiar, social, né? E aí eu acho que entra os outros integrantes. Quando eu penso no meu trabalho hoje, eu penso, talvez eu nem trabalhe tanto assim com doença, né? Puerpério não é doença, gestação não é doença. Eu trabalho com bebês saudáveis na maioria das vezes, né? E eu trabalho com saúde. Sim. Mesmo não trabalhando diretamente com doença, assim, né? Então, eu acho que a gente precisa ampliar o que é o conceito de saúde, né? Quando a gente pensa em saúde mental, nas terapias, os grupos de apoio. Bem-estar mesmo, né? No geral. E o bem-estar que passa pelo físico e passa pelo psicológico também, né? E pelo social. E pelo social, com certeza também. Você se formou em fonoaudiologia e aí seguiu, fez o mestrado e... A fono, eu fiz fonoaudiologia quando criança e foi porque eu tenho 2 experiências de fonoaudiologia em casa, a minha e da minha irmã. A gente fazia no mesmo lugar e a minha era porque eu era muito rouca, mais do que eu sou hoje. E eu fiz fonoaudiologia para
dissolver os calos que eu tinha nas cordas vocais. Fazia aquele exame horroroso de me enfiar. Horroroso. Justamente para monitorar. E a minha irmã trocava o R pelo L. E aí ela foi para aprender a falar esse R. E aí a fonoaudiologia, para mim, é aprender a falar. Só que é tão mais, né? Hoje, o fonoaudiólogo ele pode atuar em diversas frentes. Inclusive, faz parte de terapias, né, multidisciplinares em casos de autismo, que é essencial. Me conta do fonoaudiólogo, a figura do fonoaudiólogo, quais são as possibilidades? Tô dando risada, porque eu peguei um Uber para vir para cá. Ele falou, eu estava falando com uma amiga no telefone de algum atendimento, ele falou, você faz o quê? Eu falei, eu sou fono. Ah, você cuida da voz, né? Eu falei, também. Não. Porque não, eu não cuido da voz. Especificamente, não. Não, né? Eu até tinha uma brincadeira que eu fazia muito, que eu ensinava os bebês a chorarem muito forte, assim, que era o meu trabalho, ensinar os bebês a chorarem muito forte, que era uma brincadeira, porque todo mundo falava, mas você trabalha com bebê, o que você faz, né? Quando eu entrei na fono, eu não tinha a menor noção do que eu estava fazendo na vida. Caí. Na verdade, eu assisti uma palestra de uma pessoa falando de fono, eu achei aquilo sensacional, um professor do cursinho, achei aquilo sensacional, fiz 2 vestibulares para fono, escondido da minha família, passei nos 2. E daí eu falei, vou fazer fono. E fui fazer fono. Comecei em Petrópolis, né, e depois transferi para São Paulo. E vou te dizer que eu tive 2 experiências muito diferentes, né? Quando eu estava em Petrópolis, era aquela fonoaudiologia, jaleco, esteto no pescoço, aquele negócio que a gente usava branco, primeiro ano de faculdade, assim. E quando eu cheguei em São Paulo, meu mundo caiu, assim. Foi literalmente meu mundo caiu. Fui para uma faculdade onde eles não queriam nem saber se você usava jaleco ou esteto. Eles queriam saber se você conhecia o nome do seu paciente, o nome da pessoa que estava na sua frente. Uma fonoaudiologia muito mais humanizada, muito mais humanizada, assim, sabe? Eu tive um impacto disso. Eu lembro a primeira vez que eu escutei a palavra sujeito. Quem é o sujeito? Eu falava, do que essas pessoas estão falando? Que sujeito, gente? Faculdade de letras. Que é isso, né? Conheço, a gente, né, era muito assim, a pessoa que tem surdez, a pessoa que é rouca. Uhum. E essa faculdade que eu vim fazer aqui em São Paulo foi uma faculdade que ampliou muito o olhar do vínculo para a saúde. A gente estava falando de saúde? Perfeito. Você precisa se vincular com alguém para que essa pessoa confie em você e o trabalho aconteça. Então, hoje, a fonoaudiologia cresceu muito, muito, muito. Para você ter noção, eu trabalho com bebês e até hoje as pessoas não fazem a menor ideia do que eu faço. Toda vez que eu falo assim, eu trabalho com bebê, né? Amamentação, mas a fono, o que a fono tem a ver com isso? Porque ninguém, às vezes, imagina que fono trabalha com sucção, deglutição e saúde, porque quando eu ajudo um bebê a mamar e uma pessoa a amamentar, quando ela deseja amamentar, a gente está falando de saúde física e mental para quem tem o desejo de amamentar. Quem não amamenta querendo amamentar é um sofrimento que só quem passa, eu passei, e sabe o que é. A marca que isso fica na sua relação com o teu filho. E na frustração pessoal e tudo mais, acho que a gente vai passar por isso mais para frente, porque realmente a gente fala muito da importância da amamentação e eu morro de medo de nisso excluir todas as pessoas que quiseram muito e tentaram e não conseguiram, sabe? E não conseguiram. E não tiveram a possibilidade, porque eu acho que a pessoa pode ter a possibilidade de falar, eu não quero, isso aqui eu não dou conta de fazer. Uhum. Mas eu acho que a pessoa tem que ter a possibilidade e poder contar com uma equipe que a ajude, porque é muito difícil. Sim. Né? E, por outro lado, a gente hoje tem fonoaudiologia estética, a gente tem fonoaudiologia que lida com câncer de cabeça e pescoço, a gente tem a fonoaudiologia que trabalha com crianças no espectro autístico, mas também com crianças, por exemplo, que têm alterações sensoriais, né? Crianças que não, por exemplo, têm dificuldade de mastigar e engolir na introdução alimentar. Crianças que fazem uso de sonda de alimentação, adultos que fazem uso de sonda de alimentação. Hoje, o impacto do nosso trabalho dentro de uma UTI neonatal ou uma UTI adulto para a alimentação, que é prazer. A alimentação é prazer. Tem que ser gostoso comer. Claro. E a gente tem muitas crianças e muitos bebês, crianças e adultos com não sei se eu posso usar a palavra distúrbios, desculpa, colegas fonoaudiólogas, se eu estou falando besteira aqui, né? Mas com atrasos mesmo e distúrbios de deglutição, e não só de deglutição, mas uma coisa que acontece antes mesmo do alimento entrar na boca, né? Então, por exemplo, a gente tem crianças que não tocam em nada, nenhum tipo de alimento, não tocam.
a fonoaudiologia vai trabalhar com isso. E não necessariamente são crianças autistas no espectro, porque eu sei que isso tem muitas crianças que estão no espectro autista que têm essa resistência e essa trava na hora de encostar nos alimentos. Eu não sabia que isso podia ser isolado dessa condição. Pode ser isolado. Que interessante. Acho que teve uma reportagem esse final de semana, eu acho, né, da Giovanna Eubank contando do filhinho dela. Do Bless. Eu vi. E ela fala muito disso, né, do paladar, dos 5 sentidos. E a gente tem crianças que não são autistas, né, mas que elas têm questões sensoriais importantes que afetam, inclusive, a alimentação da criança. Nossa. E como é que a gente trata essas crianças? Preguiçosa, não quer comer, você está mimando muito. Frescura. E é muito, muito, muito sofrido para a família e para a criança também. E hoje a fonoaudiologia também entra nesses distúrbios alimentares. E, às vezes, a gente não acha nenhuma causa. Tá? Às vezes, não tem uma causa específica, mas pode ser um transtorno sensorial, por exemplo. Né? E aí é tratável via fonoaudiologia. E hoje é uma coisa que a gente pensa muito, né? Acho que nunca falei disso em outro lugar, que, às vezes, a gente precisa olhar para os bebês também. Eu tenho bebês 10 dias, 15, 20... que algo me chama a atenção naquela alimentação daquele bebê, algo me chama a atenção. É um bebê que está sempre desconfortável, é um bebê que você pega, ele está meio que se jogando, tenso. É uma mamada que nunca tem conforto. E a minha cabeça começa a fervilhar. Será que aí eu já tenho algum sinal que lá na frente talvez eu vou ter um distúrbio alimentar mais grave? Obviamente, né? A gente está engateando nisso, os estudos estão aí começando, mas os bebês já podem dar algumas pistas para a gente. Do que vem lá para frente. Mas olha que interessante, antes de eu fechar um diagnóstico de um bebê de 15 dias, gente, porque eu estou pensando num cidadão que acabou de chegar. Sim, está aprendendo tudo. Não, e lidando, assim... Antes estava na água, agora não está na água, estava ligado no cordão, agora está respirando sozinho. Antes ele engolia líquido amniótico, agora ele toma leite humano. Antes da gente fechar o diagnóstico, eu acho que está acontecendo muito. Então, a gente patologiza os bebês e as famílias antes de fazer um trabalho de amamentação que poderia ajudar. Porque, às vezes, o problema ali é só um problema de amamentação mesmo. Sim. E como foi que você caiu na amamentação? Quer saber detalhe mesmo? Quero saber como você virou essa consultora de amamentação, de todas essas possibilidades, você ter seguido por esse caminho. Olha, eu engravidei na faculdade, né? O meu filho mais velho vai fazer 21 anos agora em junho, o Antônio, lindo, maravilhoso. Beijo, filho. E eu tive muita dificuldade para amamentar o Antônio. Muita, muita. O Antônio desmamou com 3 meses. Eu vim de uma família onde nós somos 6 filhos. Minha mãe amamentou 6, ela amamentava 2 ao mesmo tempo. Então, na minha casa, era meio que amamentar, era meio que... Você tira o peito, põe a criança e ela mama. E não foi assim com o Antônio. Eu tinha 21 anos e foi muito difícil. Eu estava já na faculdade de fonoaudiologia, não sabia que a gente trabalhava com bebês nessa época, não sabia que fono trabalhava com bebês. E eu lembro a primeira vez que ele recusou o meu peito. Eu lembro a primeira vez que eu tentei e ele virou o rosto assim para o outro lado. E eu nunca esqueci, ele tem 21 anos. Eu lembro de onde eu estava sentada. Eu lembro a cor da roupa que ele estava. Quando eu tentei botar ele no peito, ele virou o rosto. E isso, para mim, foi... assim, isso teve um grande impacto na minha relação com ele. Né? Na época, eu não tinha dinheiro para nada. Depois que a gente vai fazer terapia e tal, né? 21 anos. Meu marido tinha 22, eu tinha 21. Nossa. E minha família inteira morando em outro estado. E quando eu fui para o meu último ano, o Antônio tinha 2 anos, né? Na verdade, eu atrasei um pouco a faculdade porque engravidei. Eu fui fazer uma disciplina optativa chamada fonoaudiologia neonatal. Eu sou muito curiosa, geminiana. Falei, vamos lá ver o que fono faz com bebê. Nem sabia que fono podia trabalhar com bebê. E aí? A professora é minha amiga até hoje, né? Assim, eu lembro dela, ela 1,50 m, assim, uma professora super pequenininha. A primeira aula que ela deu, eu falei, é isso que eu quero ser quando crescer. Abriu um portal. Abriu, sabe, meu mundo caiu. Foi literalmente, pá! É isso, eu vou ser isso aí que ela está falando. Eu quero ser como ela. E o Antônio já tinha aí quase 3 anos, na verdade. Sim. Né? E foi muito bonito, porque eu acho que eu fui fazendo as pazes comigo mesma. Teu processo. Com o meu processo, entendendo que não basta só querer. Basta querer, eu acho que é a frase talvez mais violenta que a gente possa dizer para alguém que tem um bebê no colo. Com certeza. E eu ouvi muito, porque não é só você não tentou muito, é porque, né, porque... E, na verdade, eu fui mal orientada. Eu tive uma péssima assistência. Hoje você sabe o que o que te impossibilitou? Sei. Eu tenho uma cirurgia nas mamas,
Quando eu fiz, com 18 anos, o meu médico... A primeira pergunta que eu fiz para ele é se eu ia poder amamentar. E ele falou, só não amamenta comigo quem não quer. Adoro. Sabe assim? Eu tatuei nada garante nada aqui depois disso, né? Porque, cara, você não pode... Nenhuma cirurgia você pode dar uma certeza absoluta para uma pessoa. Né? Sim. E a cirurgia impactou na minha amamentação, impactou na minha produção de leite, mas eu poderia ter amamentado, Ariane. Se alguém tivesse me protegido dos bicos artificiais, das mamadeiras, chupetas, né? Uhum. O Antônio quase foi internado, né? Ele perdeu 700 gramas na primeira semana de vida. Eu cheguei na pediatra que eu achei no livrinho do convênio e ela olhou para mim. Ela foi a única, na verdade, ela foi, como é que a gente fala? O algoze... Porque ela foi a única pessoa que olhou para mim e falou, você não está sozinha, e me abraçou, porque a minha obstetra me disse na época, você está pensando que ter filho é fácil? Sua vidinha de adolescente acabou, você vai sentar e amamentar. Meu pai amado. Quando eu disse que eu achava que tinha algo errado com ele. Porque eu achava que tinha algo errado. Uhum. Eu achava mesmo. Sim. E ela falava, sua vidinha de adolescente acabou. Eu tinha 21 anos, acho que ela falava, essa menina tá querendo... Quer moleza, senta no pudim. Quer moleza, amor? Na hora de fazer... É um clássico. Na hora de fazer, não pensou. E essa pediatra não, ela falou, a gente vai dar um jeito, você não está sozinha. Mas quando ela pesou, ela olhou para o meu marido e falou, desce, compra uma mamadeira e uma lata de fórmula, porque se ele não tomar aqui comigo, eu vou ter que internar o bebê de vocês. Ele está com desidratação. E eu olhei e falei, mamadeira? Eu não tenho mamadeira. Como mamadeira? E aí o meu marido desceu, comprou, ele tomou, e ela falou, você vai para casa, ele vai mamar no seu peito e vai tomar a mamadeira. E assim foi. Uhum. E eu não sabia sobre nada. E se foi. E aí, com 3 meses, ele desmamou. E eu tinha muita vergonha. Muita. Eu acredito. Muita e vergonha. Assim, ainda... E numa época em que eu acho que esse desmame precoce era mais comum, porque, já que a gente está falando de mais de 20 anos atrás, era mais comum justamente por a gente ter bem menos informação do que a gente tem hoje sobre... hoje, o papel da consultora de amamentação está muito mais difundido, ainda que seja uma coisa de privilégio, de uma, né, não é todo mundo que sabe dessa existência, porque existe toda uma indústria a favor do desmame, que lucra com isso, dos bicos, das fórmulas, enfim. Então, eu imagino essa culpa, mas eu imagino mais ainda como hoje as pessoas se sentem, sabendo Sim. que existe... Eu acho que a gente está num lugar muito perigoso em várias áreas, que é a de substituir uma pressão por outra. Então, não tem mais aquela cultura do desmame numa esfera bem limitada, mas também não adianta nada a gente desfazer essa coisa que é tão maléfica e forçar uma outra pressão, porque, no final, a gente está perdendo de novo, né? E eu vou trazer aqui um dado que eu peguei no site do SUS, que é sobre amamentação. Então, vou trazer aqui. A amamentação para mulheres reduz o risco de desenvolvimento do câncer de útero e câncer de mama. Para o bebê, fortalece o sistema imunológico, reduz os riscos de obesidade, desenvolvimento de diabetes, casos de diarreia, infecções respiratórias, hipertensão, colesterol alto, além de reduzir em 13% a mortalidade por causas evitáveis em crianças menores de 5 anos. Então, assim, o negócio é muito potente, né? Então, é uma prática que eu acho que precisa muito ser estimulada, incentivada, mas que seja através de informação, de conhecer os limites e o que dá, o que não dá, porque existe, sim, muitos casos em que as pessoas não podem, não conseguem amamentar. Existe, sim. E a gente não fala disso. E é isso que eu quero saber, assim, de você. Quais são os casos que, assim, cara, não dá. Essa mulher não vai poder amamentar e fique em paz. Não é você não falhou. É realmente esse caso aqui não dá. Nossa, excelente pergunta. E eu gosto muito, enfim, né? Não é à toa que a gente acha que a gente se conhece, porque eu acho que a gente vejo o que você fala, né? Eu acho que você vê o que eu falo, também acaba ouvindo ou lendo o que eu escrevo, porque eu acho que a gente sai de uma eu sempre falo que é como se eu tirasse a pessoa de uma tutela e colocasse essa pessoa em outra tutela. Então, a tutela, quando eu olho lá atrás para a minha história, a minha tutela foi: tá mamadeira, dá tudo certo, tá aqui, ninguém me orientou nenhum outro tipo de jeito de se fazer, e que eu sei que tem, né? O meu segundo filho mamou, inclusive, porque eu sei que tinha um outro jeito de se fazer a coisa, mas agora a gente pega outra tutela que é: o único jeito de se fazer é esse aqui, ó, né? Exato. Eu acho que vira, cara, é a mesma prisão. A gente escolhe qual prisão que a gente vai, né? Exatamente. E eu acho que quando a gente trabalha com pessoas, né,
A gente trabalha com autonomia. Eu preciso trabalhar com autonomia. Eu preciso que a outra pessoa saiba até onde ela pode ir, até onde dá, até onde é possível. E, Ariane, eu não acho que seja a gente, Ari. Eu não acho que seja a gente profissional de saúde que fale para essa pessoa, você tem que ir até aqui. Se você não ultrapassar os 2 anos ou mais de amamentação, você não cumpriu o checklist. Que virou um checklist mesmo. E assim, né, a gente tem essa recomendação de amamentação exclusiva até os 6 meses, principal fonte de alimentação até 1 ano, e recomendável que essa amamentação siga até os 2 anos ou mais. Eu tenho essa informação desde antes de engravidar. E eu desmamei o Bento com 1 ano e 10 meses. Nem sabia. Então, eu entrei em contato com você para a gente fazer o desmame, que é isso. Por mais que algumas pessoas vejam que uma parte do seu trabalho é essa consultoria do desmame gentil, respeitoso com a criança e com a mulher, há quem tenha coragem de chamar isso de incentivo ao desmame. Sim. Só que não... E é isso. Eu tomei uma decisão muito consciente dos meus limites, do que eu já tinha feito até ali. A minha jornada de amamentação foi uma jornada de entrega absoluta, assim, só eu sei, assim, sabe? Realmente foi uma livre demanda que foi praticamente de 1 ano e 10 meses. E eu diminuí na verdade, essa livre demanda... Eu não falei nunca sobre o meu processo de desmame, porque eu morro de medo, assim, porque o que funcionou para mim... E eu fiz coisas que talvez você queira me matar, tá? Não, eu nunca quero matar ninguém. Algumas pessoas só, mas você eu encontrei meios e recursos de dialogar com... Eu reestruturei a nossa rotina, inclusive com o Bruno. O Bruno assumiu um papel muito diferente, onde eu botei o Bento para dormir durante 1 ano e meio, e o Bento era aquele que mamava 2 horas para dormir, porque não era sobre leite. É o que você fala, que peito não é só comida, é comida, diversão e arte, né? E eu estava exausta. E eu fiz esse processo de desmame, mas, enfim, a gente volta para o desmame depois, mas o meu ponto é esse. Eu tive a informação e eu acho que isso faz todo sentido. Faz toda a diferença. A partir da informação, você tomar suas decisões, porque muita gente... não vou amamentar porque dá trabalho, mas ela não sabe todas essas informações que eu acabei de dar. Pô, sabendo de tudo isso, de todos os benefícios para você e para o seu bebê da amamentação, será que você realmente quer desmamar ele ou não quer amamentar? Quer sair já com a fórmula do hospital? Eu duvido. E será que existe um único jeito de se fazer isso? Porque não. A sensação que eu tenho sempre é que, assim, parece que ou eu amamento em livre demanda, exclusivo, até 2 anos ou mais, ou eu desmamo. E eu sempre acho que a gente pode encontrar caminhos individuais, tá? Você estava brincando da consulta de desmame, né? Toda vez que alguém me pede uma dica de desmame, como é que eu faço para desmamar? Eu nunca sei. Porque eu falo, olha, eu não sei, porque o que funciona para você não pode não funcionar para outra pessoa e tal. E quando a gente pensa o inverso na amamentação, eu acho que a gente ainda romantiza demais, Ariana. Eu acho que a gente ainda... As fotos de amamentação são aquelas fotos preto e branco, né? A pessoa quase com uma coroa de flores na cabeça. Eu falo que aquele bebê não faz nem cocô, gente. Aquele bebê da foto não faz cocô, ele não chora à noite. É uma baby alive, praticamente, aquele bebê. Né? E quando a gente tem um bebê... Você sabe disso, porque você teve bebê na pandemia, o primeiro filho, é tiro, porrada e bomba. Você fala, vou morrer ou vou matar, né? É tipo, vou morrer ou vou matar, né? Eu lembro que o meu primeiro filho, quando ele chorava, e eu estava trocando a fralda, eu falei, ele vai morrer. Então, eu levantava ele com cocô, assim, sabe? E eu chorava junto. Quando eu via, estava a roupa inteira cheia de cocô. Eu falava, mas era só uma troca de fralda. E eu via na televisão aqueles bebês se trocando e brincando. Eu amo quem treina com boneco. Amo, Kelly. Gente, é incrível trocar a fralda de um boneco. Agora faz isso, ele mexendo todos os membros ao mesmo tempo e gritando, se contorcendo. Não? Então, eu acho que falta a gente falar um pouco do que é um bebê. Sim. A gente não tem ideia do que é um bebê. A gente não tem a menor ideia do que é um bebê. Eu falo que hoje, na minha consulta pré-natal, porque é isso, né? Eu, como consultora, a gente trabalha. Eu até brinco, eu falava que era do mame ao desmame. Hoje eu brinco que é do pré-mame ao desmame. Sim. Porque eu trabalho, inclusive, com quem não gesta e deseja amamentar. Sim. Né? Mas a consulta pré-natal, você falou a coisa da boneca, eu morro de rir na consulta, porque eu tenho a boneca e o peito de crochê, né? Eu falo, gente, uma boneca morta e um peitinho de crochê, que não vai doer. Tá fácil. Tá bem tranquilo. Mas o meu principal foco da consulta é falar sobre quem é um bebê. Quem é um bebê quando ele chega? O que a gente sabe de bebê? E a gente, morando em São Paulo, né, a minha cidade tem 3 mil habitantes. Então, a minha mãe conta muito que eu vivia na casa das vizinhas que tinham filhos.
desde muito pequena. Então, a pessoa falava, Kelly, tá aí, ela pode vir aqui só enquanto eu tomo um banho, desde que eu tinha, sei lá, 10, 11 anos, e eu olhava essas crianças. Então, eu cresci sabendo pegar um bebê, segurar um bebê e tal. Eu tenho amigas aqui em São Paulo que o primeiro bebê que elas seguraram... Foram delas. Elas nunca seguraram um recém-nascido. Elas nunca pegaram um bebê. E eu sempre pergunto na minha consulta, você já conviveu com alguém amamentando? Não, mas assim, amamentar é legal, né, Kelly? Mas eu nunca tinha convivido também. Apesar de eu já ter tido contato com vários bebês, e já peguei bebês no colo, troquei fraldas, mas nunca numa constância, e eu nunca participei ativamente de uma rotina de uma mulher lactante. Lactante. Assim. E aí eu acho que a gente fala muito dessas coisas, né? Que amamentar é bom para o bebê, amamentar é bom para quem vai amamentar, para quem está amamentando. Amamentar é bom para o meio ambiente, né? Teve uma Semana Mundial de Amamentação que a gente falou do meio ambiente, e eu trouxe uma ambientalista para fazer uma live para a gente na clínica que eu trabalho. E foi incrível, que a mulher foi falar sobre a água. Ela foi falar sobre as latas, sobre o rótulo. Coisas que, às vezes, né? Porque para você criar gado, você precisa desmatar. Viu, gente? Leite de caixinha é leite de vaca. Leite, né? É um leite, né, de vaca pasteurizado. E que a gente cuida trata esse leite para ele ser para um bebê pequeno. E amamentar é bom para todo mundo. Diminui o número de internações no SUS. A gente está falando aí da crise dos Yanomamis, né? E eu penso, cara, a amamentação deve ter protegido muito essas crianças até o 6º mês. Esses bebezinhos, até o 6º mês, eles foram protegidos porque provavelmente essas mulheres amamentavam. Provavelmente eles tendem a morrer mais quando deveria começar a introdução alimentar e começar a tomar água. Claro. Porque eles pegam uma água contaminada. E, claro, essas pessoas que amamentam os bebês estão contaminadas por metais e estão desnutridas. Por outro lado, se amamentar é bom para o meio ambiente, diminui o risco de poluentes nos rios, no ar, porque eu preciso de indústrias fabricando esse leite. Se é bom para a saúde pública, porque eu diminuo o número de crianças internadas por diarreia. Morrer de diarreia, cara. Morrer de diarreia. 2023? Não. É inadmissível a gente ter bebê que morre de diarreia. Eu não sabia nem que era possível, Kelly, para você ter noção. Morre de diarreia. E quando eu penso nisso, eu só consigo pensar, a amamentação não deveria ser obrigação única e exclusivamente, eu brinco sempre da dona dos peitos, né? Deveria ser obrigação do presidente da República, do seu empregador, do vereador, do meu vizinho, do síndico do meu prédio, da minha convivência familiar, das minhas amigas, porque isso é bom para todo mundo. Todo mundo tem que estar fazendo sua parte para viabilizar que essa mulher amamente, né? Eu tenho uma experiência que, anos atrás, eu participei de um processo seletivo para uma vaga de emprego no Google. E, conforme foi avançando, eu ia fazendo entrevistas e tal, e eu fui fazer uma entrevista presencial. E aí, no formulário de aceite dessa entrevista, que ela mandou o convite e tal, eu tive que preencher um negocinho que perguntava se eu tinha necessidade de uma sala reservada para extração de leite ou amamentar. E aquilo, eu falei, cara, que loucura, assim, né? Claro, a gente está falando do Google, que tem, por um lado, é uma referência muito grande em humanizar a pessoa, mas eu acho que também esse excesso de humanização é um jeito de você simplesmente fazer com que ela viva tudo que ela tem para viver dentro da empresa e, enfim. Mas essa pergunta em específica me deixou muito assim. Eu, na época, não tinha filho, mas eu fiquei, cara, que interessante. E é claro que isso é uma questão de saúde pública, uma questão social. A pessoa falta menos no emprego. Então. A pessoa falta menos no emprego, isso já tem um monte de pesquisa. Quando ela pode, por exemplo, amamentar o bebê dela até 6 meses, mesmo voltando com 4. Ela pode sair mais cedo, né? Não está na lei isso? Está na lei. Para quem é CLT. Isso, né? Não, é CLT. A gente precisa lembrar para quem tem CLT. Não, sai 1h30 antes. Como é que é? Na verdade, assim, quem é CLT e volta com 4 meses, né? Tem 120 dias, ela tem direito a 2 períodos, eles chamam de descanso, né? 2 descansos de meia hora no dia, ou eu posso pegar esses 2 descansos e transformar em 1 hora. E aí eu chego 1 hora mais tarde, eu saio 1 hora mais cedo do trabalho, tá? Teoricamente, é para você ir em casa amamentar os 2 períodos de meia hora. Em São Paulo, a gente tem que ter um helicóptero, né? Você tem um helicóptero, te pega... Vai ter que ser meia hora para extrair aquele leite ou... E aí eles liberam para a pessoa extrair, teoricamente, para extrair. Seria bem bom, bonito, se isso funcionasse na prática. Assim, funciona na prática a coisa de meia hora e a de 1 hora, porque a empresa é obrigada. Mas tem muita empresa que vira a cara quando a pessoa para essa meia hora para tirar leite.
E isso funciona até o 6º mês do bebê. Que é o do exclusivo. Do exclusivo. Só que eu já tive paciente, Ariana, que é assim, 6 meses e um dia o RH liga e fala, a partir de hoje você não pode mais ordenhar. Porque seu bebê fez 6 meses e um dia. Eu juro pra você, juro, tô contando coisa de paciente aqui pra vocês, assim. Eu não sei nem esboçar uma reação. E se a gente para pra pensar, por exemplo, a pessoa louca do café, eu paro muito mais pra tomar café do que uma pessoa que vai tirar o leite dela ali em 10 minutos, que às vezes ela vai usar 10 minutos. E a galera da agência que para pra fumar? Pra fumar, pra tomar café. Que é a pausa mais longa que eu já vi, e tem 300 pausas no dia para aquilo. Mas para aquilo é legal, né? Assim, é tipo, nossa, porque a pessoa precisa desse tempo. É que homem não amamenta, né, Exato. também. Mas mesmo eu já tive pacientes que as empresas chefiadas por mulheres nunca tinham pensado nisso. E talvez venha do que você está falando, né? Nos últimos anos, a gente teve um aumento bem considerável da amamentação, viu? Então, ó, na década de 80, a gente tinha 2% dos bebês mamando exclusivamente no peito. Na década de 80? 80. Eu nasci em 81. Porque, olha só, no mesmo site do SUS, diz que hoje essa amamentação exclusiva é de 45,8. É isso mesmo. Cara, isso é um salto gigantesco em 30 anos. Gigantesco. Eu acho que a gente não teve um salto assim quando eu penso em outras questões de saúde pública. Assim. Por quê que a gente evoluiu tanto, Kelly, tu acha? Eu acho que várias coisas, né? Na década de 80, a gente tinha uma mortalidade infantil, assim, no Brasil, horrorosa. Horrorosa. E nenhum país onde a mortalidade infantil é alta, ele é confiável. Você não vai lá investir num país onde a gente tem bebês morrendo o tempo inteiro. O tempo todo. Uhum. Né? E aí o Brasil falou, precisamos dar um jeito nisso aqui. Não dá para os nossos bebês morrerem tanto. Uhum. E eles morriam tanto, e a maior parte morria quando não tinha saneamento básico, quando não tinha acesso, né? Acesso à saúde como um todo. E aí, essas são as crianças que são mais prejudicadas mesmo quando não mama, né? Rola muito um papo, seu bebê só precisa mamar se você for pobre. Já ouviu isso? Credo, não. Você nunca ouviu? Não. Não, se você tem dinheiro, você não precisa amamentar. Você pode ir lá e comprar a fórmula, que é a fórmula que não é igual ao leite humano, eu sempre falo. Que é a fórmula ótima, maravilhosa para quem ela precisa, mas ela não chega aos pés do leite humano. Sim, e se tá... Ai, gente. Rola esse papo, tá? Ainda hoje, profissionais de saúde, médicos, dizendo você não precisa amamentar porque você tem dinheiro, pode comprar fórmula. Mas quem mais sofre mesmo com a ausência da amamentação é quem não tem saneamento básico, é quem não tem um hospital de ponta para ir o dia que a criança fica doente, né? Se a gente comparar uma criança num nível de desigualdade horroroso, ele tomar a fórmula... Tem, inclusive, um documentário, gente, que eu não sugiro para puérpera, então, se você tem um bebê, não assista agora. Você já pode assistir. Chama Tigers. Tá. É uma história real de um vendedor de fórmula no Paquistão. Ele era contratado por uma grande indústria, que eu não vou falar o nome, mas uma grande indústria de fórmula infantil, e ele tinha que vender muita fórmula, e eles davam moto, carro, casa, viagens para ele. Então, quanto mais ele vendia, mais presente ele ganhava. Isso existe até hoje, tá? Uhum. Isso existe no Brasil. Isso existe até hoje. Os representantes de fórmula infantil, eles batem na porta do seu consultório. Eu tenho amigas que falam que eles ficam amigas ainda na residência, pagam cerveja, roda de cerveja. Por quê? Porque eles vão lá no consultório, eles te dão vários pacotinhos de fórmula, porque hoje eles são proibidos de... Tem uma proibição, né? Hoje a gente tem uma norma brasileira de comercialização dos substitutivos de leite humano. E eles patrocinam congressos, eles dão viagem, eles dão joia. Meu Deus. Existe. Bom, eu mesma já fui abordada mais vezes do que eu consigo contar, por marcas de fórmula e compostos lácteos, enfim, para fazer publicidade nas minhas redes. E eu falo, gente... Eu imagino, a gente não tem a menor chance de eu fazer essa publicidade. Primeiro que eu vou fazer publicidade de uma coisa que eu nunca usei. Por que eu não quis para o meu filho e eu vou querer para o filho dos outros? Exato. E assim, não vou fomentar isso antes de fazer uma indicação deliberada de uma coisa. Primeiro, que eu não tenho experiência. E segundo, sem saber se essa indicação para o outro lado. Porque é isso, a fórmula é fantástica para quem não pode amamentar, mas eu não sei para quem eu estou indicando isso. E você não precisa nem de receita, né? Você vai na farmácia, tem lá 200 fórmulas, você pega uma. E sabe que a pediatra do Bento falou que eu não sei, acho que são os compostos lácteos. Parece que, pela lei, eles só são obrigados a colocar 40% dos ingredientes no rótulo. Nossa. Então, 60% desse... Quem lê o rótulo. Me perdoa se eu estou errando, mas eu sei que tem uma porcentagem, que acho que é a menor que a metade, de
ingredientes que eles são obrigados a colocar. Então, sabe-se lá Deus o que tem ali dos compostos lácteos, assim, que não são exatamente as fórmulas, né? Porque Sim, tem, que daí tem já a é para fórmula crianças mais infantil, velhas. composto. Então. E imagina assim, eles sabem que você... Eu já tive essa conversa com uma outra amiga nossa também, né? Que ela sempre me escreve, Kelly, me chamaram para fazer public disso aqui. Ela sempre me pergunta, o que você acha? Eu falo, olha só, você nunca usou isso com as crianças. Então, eu não... Só que eles sabem que você atinge um público que é um público de gestante, lactante e bebê pequenininho. É esse o público. Eles não estão querendo ser bonzinhos, fofinhos. Eles sabem que você passa uma credibilidade para este público. Né? E esse documentário ele é muito bonito assim, desse ponto de vista, porque o cara não percebia o que ele estava fazendo. Esse cara não percebia, né? Ele achava maravilhoso. Olha como a vida dele mudou. E era uma fase, né, que dar o leite é status. Você dá a fórmula, era status. Legal é você dar a fórmula. Né? As propagandas da década de 80 são bebês bem gordinhos, sentados na frente de uma parede de fórmula. São bebês tomando leite condensado na mamadeira. Gente, eu já vi isso. É real. É aquele, só acredito vendo? É eu vendo, não acredito. E é real, tá? Isso não é força de expressão, é de Mas verdade. eu vi o anúncio, eu vi era do Leite Moça, eu Leite acho. Moça na mamadeira para bebês de 3 meses, 4 meses, 2 meses, né? E quando esse cara descobre, porque como que ele descobre que o negócio estava dando muito ruim para as crianças paquistanesas? Um colega dele que era médico foi fazer um mestrado fora. E quando ele voltou, ele falou, sabe por que esse ambulatório está lotado de criança morrendo aqui? Por conta da fórmula infantil. Porque era um lugar muito pobre, as pessoas usavam água da chuva, do poço, sei lá, economizava a fórmula. Então, a fórmula você tem a medida certa. Sim. Que também é decisão da indústria, tá? Aquela colherzinha que está dentro do potinho, faz geralmente 30 ml, uma colher daquela. Por quê? Porque a indústria quis. Não tem uma justificativa. A capacidade gástrica do bebê no primeiro dia é 5 ml. Por que aquele treco faz 30 ml? Sim. Porque a indústria quer. É só por isso mesmo. Para acabar rápido. Para acabar rápido. Só que essas famílias pobres não podiam se dar o luxo de acabar rápido a fórmula. Então, elas economizavam muito. E as crianças começaram a desnutrir e morrer. E aí, esse médico puxa esse vendedor pela mão e fala, isso aqui está acontecendo por conta dessa indústria. E aí, o cara começa a denunciar. Ele denuncia, a casa dele é metralhada, a família dele sofre acidentes. É verdade essa história. Esse cara mora no Canadá hoje. Caramba. Ele fugiu do Onde Paquistão. tem na Netflix? Não tem na Netflix, mas está liberado. Acho que vocês colocarem no YouTube, está lá no YouTube. Chama Tigers. Eu vou buscar. E é muito impactante para a gente ver o quanto a gente... né? Por exemplo, eu sou consultora de amamentação certificada. Eu tenho um título que não é obrigatório, tá, gente? A gente não tem uma regulamentação de consultora no Brasil. Hoje você pode acordar e falar, sou consultora. Não existe uma regulamentação. E até por conta disso eu decidi tirar o título, que é um título internacional, é o mesmo título que tira aqui, tira em outros países. Quando você tira o título e passa na prova, você tem um monte de documento e você não pode trabalhar com conflito de interesses. Você pode perder o título. Então, toda vez que alguém me chama para eu dar uma palestra, eu tenho que perguntar quem está patrocinando o evento. E quase sempre quem está patrocinando o evento. Porque eles oferecem coisas maravilhosas para a gente. Hotéis, assim, sabe? Para você ir com a família toda. Meu marido fala, nem esse pode aceitar, esse não rola aceitar. E se a gente não souber? Finge que você não sabe, ele me zoa sempre, né? E, na verdade, não dá, porque eu estou aqui falando de amamentação e aqui atrás tem um banner desse tamanho, com o nome da indústria, da fábrica que vende lá o composto lácteo, por exemplo. Sim. E eles me chamam para falar de amamentação, tá? Eles me chamam para falar sobre a importância... Não é que eles me chamam para falar do composto e do não sei o quê. Eles me chamam para falar de amamentação. E a gente cai. Eles perguntam, qual é seu endereço? Saíram umas mamadeiras, uns copos novos, eu queria te mandar. Eles não mandam, às vezes, a mamadeira, eles mandam o copo. Mas a mesma indústria que faz o copo, faz a mamadeira. Eles vão vindo comendo pela beirada, assim, né, Kelly? Sabe o demônio? Sabe o demônio? O negócio é maquiavélico mesmo, Como né? diz uma amiga minha, é o capitalismo, sabe? É o capitalismo. Assim. Eu recebi bastante chupeta e mamadeira antes do Bento nascer. Porque quando eu estava grávida, eu ganhava muito presente, assim. Eu ganhei muita coisa de bicos artificiais e tudo. E a galera louca para você abrir, né? Assim, apresentar. E assim, você já viu... Uma dica, assim, e não precisa nem ter filho para isso. Entra na farmácia, olha o rótulo de leite e o rótulo de chupeta e mamadeira. É assim, melhora a cólica,
Esse leite tem um negocinho aqui para a criança dormir melhor. Sério. Nossa. É proibido. A gente tem uma norma que é a NBCAL, poderosíssima. Não pode fazer publicidade, né? Você não pode fazer publicidade e você não pode humanizar chupetas mamadeiras e bicos de silicone. Você não pode humanizar. Você não pode ter nada que imite um peitinho, que lembre amor. Tá. O que eles fazem? Desenho, firulinho, fofinho, ursinho. Estrelinhas, nuvens. Aí tem chupetinha que acende no escuro. Aí tem, sabe assim? Aí tem a chupeta ortodôntica. Golpe, gente. Sabe quem faz os estudos? Os próprios fabricantes. Eu adoro. É maravilhoso. Sabe assim? Então, é por isso que porque você não tem a informação, então você não está bem assistido, e você entra numa farmácia e você se depara com esse tipo de rótulo, você fala, cara, é só eu escolher bem. Só escolher bem. E que vai ficar tudo certo. Assim. Recentemente saiu um leite para ajudar as crianças a dormirem melhor. No rótulo tinha. Eu quero ele para mim. Pra gente, né, gente? Eu consigo? Pós-pandemia, quem tá dormindo. E tava lá que a criança... bom sonho, sei lá o que era. Tava escrito na lata de leite. E aí a gente... Valeriana botaram. Só pode, né? Tarja preta. A gente fica exausta, porque é uma briga. Aí vai a gente fazer mamás, fazer nota de repúdio e não sei o quê. Né? Os próprios mamaços que existem, não sei se você pegou a época dos mamaços. Eu já vi. Que é, por exemplo, uma mãe ser impedida de amamentar numa exposição. Aí 30 mães, 40 mães, 200 mães vão para a porta daquele lugar. Falam, olha só. Tem isso, né? A amamentação incomoda muito as pessoas. E eu me peguei algumas vezes querendo, sempre com uma fraldinha para cobrir, para colocar. E aí, né, ninguém pode ver. Eu lembro que o Bruno, no começo, ele tinha esse ímpeto de proteger aquele. Eu falei, Bruno, eu tô alimentando meu filho. Eu não vou sentir vergonha disso, assim, de verdade. O homem que não souber lidar com um peito amamentando, ele vai se tratar, entendeu? Eu não vou achar que eu tô fazendo uma coisa indecente, imoral, sexualizada, porque eu tô alimentando meu filho. Isso é um privilégio que eu tenho, sabe? E não é todo mundo que chega nesse lugar, né, Ari? Claro, porque eu tenho o privilégio também de ter podido amamentar no meu trabalho, de ter tido muita informação, de ter uma rede que me permitiu acesso a pessoas que militam por isso mesmo, pelo direito de amamentar. Mas é muito difícil, numa sociedade geral, você amamentar, porque o tempo inteiro é isso, estão te olhando estranho, e aí, dependendo da fase, esse menino está mamando demais. É o grande, grande ou demais. Desse tamanho mamando, ou seu leite é fraco, ou já está comendo, não precisa mais mamar, ou nossa, ainda mama. E assim, eu passei por isso, o Bento mamou até 1 ano e 10 meses, assim, ele não foi na média, ele mamou pra caramba. Mas não é o que ele foi uma super criança grande, que já falava, se comunicava muito e mamava. Mas ainda assim, incomodava muita gente, sabe? Eu acho que, na verdade, assim, ser mulher e amamentar ou lactar, qualquer decisão incomoda. Se você põe na creche, você está errado. Se você contrata uma babá, você está errado. Se você para de trabalhar e fica com a criança, você também está errada. Você amamenta, você está errado. Se você não amamenta, você também está errado. Se você dá mamadeira, você está errado. Se não der, também está errado. Por isso a importância da gente se munir de informação, entender e conseguir formular o que vai fazer sentido para a gente, para a nossa rotina, para a nossa saúde física e mental. Eu falei que foi através do manejo imediato no pós-parto que eu conheci você, mas eu não contextualizei. A minha experiência com a amamentação, eu lembro da sensação de eu saindo do hospital. Eu falei, cara, eu sou... incrível. Eu e meu filho, a gente se entendeu. Assim, cara, não temos problema. Por quê? Ele foi pro peito, assim que ele nasceu, né? Ele saiu, foi direto pro peito, não tiraram nada, não deram banho. Eu falei, gente, me dá essa criança. Ele foi pro peito com 1 hora no meu peito. Eu entrei em trabalho de parto, os hormônios estavam tudo, né, lá em cima. Eu já tinha o colostro antes do Bento nascer. E as enfermeiras, eu lembro que passou a pediatra, a Silvia, passou a Dolores, a minha obstetra, e todo mundo falava, vocês estão indo super bem, tá mamando, ele mamava direitinho, engolia. E aí eu lembro, quando eu saí do hospital, em 48 horas, assim, eu acho que foi que eu saí, 72. Pós-parto, gente, não vou lembrar direito. Mas desceu o leite, e isso foi a pior sensação da minha vida, foi a descida do leite. E eu lembro que eu tinha manchas vermelhas, assim, porque eu achei que eu já tinha leite, mas não era leite ainda, era o colostro. Quando o leite desceu, mas assim, eu achei que eu ia morrer. Um calor, e no carro, indo para casa, a Mônica, que foi quem me indicou você, mas a Mônica, minha amiga, ela falou pro Bruno, falou assim, olha...
compra repolho. Gente, eu nunca vou me esquecer disso. A dignidade do puerpério. Não, gente, humilhada. Compra repolho, tira porque meu peito duro, quente, um desespero. Fura ele no meio, do tamanho ali do bico do peito, coloca no freezer. Deixa congelar. Faz isso com várias folhas. E aí, depois de congelar essa folha, encaixa na testa. Sutiã de repolho. E assim, o repolho sai cozido. Cozido. Eu fiquei impressionada. E o cheiro de salada? Molha assim, né? Degradante, humilhante. Mas assim, realmente, acho que propriedades anti-inflamatórias e tudo mais. Uma receita, uma dica assim, super simples, fácil e que foi incrível. Só que daí, beleza, passou a descida do leite, toda essa experiência do repolho, as tetas de fora, salada... Salada com leite. No terceiro dia que eu estava em casa, eu comecei a sentir muita dor. E eu falava, tá desconfortável, tá desconfortável. Eu falei pra Mônica, e ela falou, chama a Kelly agora, eu vou te passar o contato dela. Ela é uma consultora de amamentação fantástica, eu lembro que era domingo. E aí eu falei pra você, e assim, primeiro filho... tudo é muito dramático, urgente, tudo, nossa, é o fim do mundo. E eu lembro que você falou, cara, que hora você pode... Eu lembro que você me atendeu no dia mesmo. Acho que, eu não sei qual foi o meu nível de abordagem de terror, mas que você me atendeu no Pandemia, domingo. A gente estava em casa, domingo e segunda era igual, sabe assim? Eram dias... Acho que por aí, úteis. assim. E aí foi muito louco, porque você pediu para eu filmar bem, pegar a boca e tal, filmar bem ele. Então, a gente filmou alguns minutos. E mesmo online, você... Foi uma... E eu tinha visto, e aquelas coisas que a gente vê, né? Eu amamentava o Bento, era mais fácil para mim amamentar igual bola de futebol americano. A invertida. Que é invertida. Então, que os braços, a perna dele ficava embaixo do meu braço e ele ficava aqui. Só que foi justamente essa posição que machucou o meu peito e eu não estava encontrando outra posição, né? E mesmo online, foi um manejo mínimo, só que estava machucado. E na segunda eu tinha... A Silvia. E você já entrou em contato. Fez o laser. Faz laser. Aí o laser cicatrizou e foi ali. A partir dali, mudou completamente. Eu tive uma amamentação muito saudável, prazerosa com o Bento. E, claro, começou a me exaurir depois de um tempo, mas ali eu vi, cara, o papel da consultora de amamentação. Aquilo para ter virado um super machucado. E eu vi mulheres perderem bico do peito, de amamentar com sangue. Dali para eu abandonar uma amamentação, era 2. É a principal causa de desmame, né? É dor. E a dor, às vezes, é um manejo mínimo que você faz e você muda todo o curso da história. Então, por isso, toda vez que eu falo de consultora de amamentação, eu falo, gente, não vou dizer, então, sei lá, tenha, porque eu sei que essa equipe multidisciplinar tem um custo ainda no Brasil. E se você tem que fazer escolhas, tenha pelo menos ela ali no gatilho para você acionar, porque é um manejo simples e você pode mudar a sua experiência de amamentação, sabe? E é muito mais fácil, Ariana, a gente trabalhar nesse momento do que uma pessoa procurar com 3 meses, 2 meses, né? Não, no meu primeiro desconforto... Quanto mais rápido você procura ajuda, mais rápido, geralmente, também a gente pode manejar. Por quê? Eu tenho um bebê, ao contrário do que as pessoas pensam, elas acham que o bebê nasce sabendo mamar. Sim. É assim, né? Eu tenho um peito, o bebê tem a boca, eu boto a boca do bebê no peito, saímos nada é mais natural do que isso. Natural. Como é que é instintivo? Eu falo, então quem não amamenta, o instinto fez o quê? Né? Saiu correndo quando a criança nasceu. Eu discordo completamente que é instintivo e natural. Eu acho que é instintivo a coisa que a gente tem de proteger o bebê. Uhum. A gente tem um instinto de proteger, né? A Renata, que é pediatra junto com a Silvinha, a Renata tem uma frase que ela fala que tem alguma pesquisa, um estudo que ela leu, não sei, que a gente está tão maluca no puerpério que o nível de cortisol é como se fosse um soldado na trincheira da guerra. Quando a gente está com o bebê. Pronta para... Porque você tá... Assim, a criança faz... Você pula em cima dela e fala, ela tá morrendo engasgada. Você sai do banho com shampoo na cabeça. Né? Pega com cocô, como eu já peguei isso. 1000 vezes. Assim. E é por isso que os bebês sobrevivem, na verdade, né? Sim. Se a gente deixasse eles lá, vocês ele vai ficar bem. Vai ficar bem, morre. Os bebês sobrevivem porque a gente está o tempo inteiro ligado. Sim. Ainda bem que isso passa e melhora, porque senão a gente estaria tudo enlouquecida. Sim. Porque ninguém aguenta aquele nível de... Quando a criança dorme, você não dorme, né? Não, Você fica assim, né? Tá respirando? Nossa, será que eu botava espelho, né? Eu ficava olhando a barriga para ver se subia e descia. Subia e descia, né? Por isso que sobrevive, tá? O bebê, filhote, sobrevive por isso. E, diferente do que a gente acha, a amamentação não é instintiva e natural, nem para o bebê e nem para quem vai amamentar.
ela é um processo de aprendizagem. Bebê nasce sabendo sugar. Eles sugam desde o útero. Você pega, jogar no Google, gente. Bebê sugando o pezinho. Feto sugando o pezinho. Eles estão lá com o dedo do pé, cordão umbilical. Eu lembro que o Bento teve uma época que ele botava o dedinho na boca, bem no começo, 2 semanas. Aí você falou, cara... Relaxa, deixa. Ele faz isso desde a barriga. Faz isso desde a barriga. E ele não chupa dedo, mas ele tinha esse ímpeto nas primeiras semanas. E isso é autoconsolo pro bebê, sabe? Ele suga, libera endorfina e ele dá uma relaxada. Né? E na barriga eles engolem líquido amniótico. Eu brinco que é estagiário. Estagiário, mas a gente não confia em estagiário, né, gente? Tem algum estagiário aqui? Não, o que tinha foi promovido. Cadê o estagiário? Foi promovido porque... Não é mais, agora é full time. Mas eu brinco que estagiário, a gente fica ali de olho, né? Dá uma olhadinha de vez em quando, assistido, né? Por isso que é estagiário, né? Meu filho falava, para, mãe, meu filho trabalha, era estagiário, até foi promovido também, mas era estagiário. Ele fala, não fala assim. Eu falei, você acha que ninguém está te vigiando, é isso mesmo? Você acha que você está fazendo lá... E para isso que a gente serve, né? Quando a gente contrata um estagiário, é para a gente ir encaminhando. Quando o bebê nasce, ele precisa de alguém direcionando esse processo para ele. Então, por exemplo, eu lembro do Bento na posição tradicional invertida. O que acontece na tradicional invertida? Às vezes o nariz fica muito enfiado no peito. Quando o bebê enfia o nariz no peito, o queixo do bebê vem para cá. Ó. Eu virei obcecada do pescoço. Obcecada do pescoço, né? Quando o queixo vem para cá, ele não consegue abrir a boca. É só a gente tentar abrir a boca assim. Não vai. Ou, se eu vou tomar qualquer coisa ou comer, a primeira coisa que eu faço é isso aqui, ó. Liberar o pescoço. E eu lembro que eu ficava, depois dessa... Uma dica besta. Assim, Ariana, você precisa ver o pescoço do Bento. Você precisa enxergar o pescoço do Bento. E aí, eu ia... Quando eu não via, eu fazia mini movimentações, assim, e eu via que o pescoço dele esticava. E, de fato, ia que ele mamava, que se esbaldava. Abre a boca, te machuca menos, extrai mais leite. Então, às vezes, são dicas muito simples. E a gente acha que a gente tem que nascer sabendo. Quem é mulher, né, e não cresceu ouvindo, quando for o seu, você vai saber. Aí eu lembro, meu filho nasceu, eu não sabia, eu falei, vim com defeito. Estou com defeito de fábrica, gente. Mãe, não sei. Devolve, né? Porque eu não sabia. Sim. E ninguém diz isso para pais, né? Quando a gente fala numa sociedade cis-heteronormativa, ninguém diz isso. Com pai, assim, é desajeitado mesmo. Ele não vai saber. Ele é desajeitado. E qual é a diferença da gente para os homens, gente? Assim, por que eu vou nascer sabendo? Sim. Né? E eu acho que isso é muito difícil. Eu atendo pessoas todo dia, assim, elas falam, ele não gosta de ficar no meu colo. Ele me empurra. E aos prantos, assim. Aí ele vai para o colo do pai, ou da avó, ou da babá, ele fica ótimo. No meu, ele não fica. Porque você também está aprendendo, cara. Sim. Ser a única pessoa capaz de alimentar um recém-nascido pesa 18 mil toneladas no pescoço quando está tudo bem. Você saber que tudo é de você. É teu corpo que fabrica cada gota que alimenta aquela criatura. Não, que faz ele se desenvolver. E, ao mesmo tempo que isso é incrível, isso tem um peso muito grande, né? Quando você vê a cada consulta ele ganhando tamanho, ganhando peso, e ele se desenvolvendo, e a pediatra falando, tá tudo bem. Aquilo é de uma satisfação, de falar assim, nossa, mas também é de um... E demora. Bom, cheguei até aqui, até quando eu vou conseguir... E demora. Até o bebê ganhar peso... Porque ele perde quando ele sai da maternidade, né? Ele perde peso. Geralmente, no 3º dia em casa, gente, o gremlin chega assim, né? Eles choram muito, assim. Por quê? Eu sempre brinco na cabeça do bebê, deve ser, que diabo está acontecendo? Onde está aquilo lá? Cadê? Onde é que eu tô, né? Tem que respirar, fazer cocô, trocar fralda, coceira no dedo do pé, veste uma roupa, respira. É tudo muito novo. E nesses primeiros dias, ele perde peso. Então, assim, como é que eu sei que o meu bebê está mamando? Ele perdeu peso, ele não ganhou ainda. Mas, Kelly, tem muitos profissionais que, a partir dessa perda de peso e que sabem que é normal, vêm com a indicação. O que eu acho de um mau caratismo, porque a informação esses médicos têm. E, assim... Ou não. Pelo amor de Deus, não é possível, Kelly. Ou não. Porque se eu ouço um médico falando para mim, olha, ele perdeu peso, a gente vai colocar fórmula... Eu vou sair correndo para uma farmácia e vou comprar a fórmula e vou dar para meu filho. É óbvio que eu vou fazer isso. Então, por isso que eu sou a maior defensora de gente se informem através de múltiplos pontos de vista. Eu troquei a equipe inteira de parto com 30 semanas, porque eu não estava... suspeita para sua equipe. Então, eu acertei ali um privilégio gigante também, eu ter tido a equipe que eu tive,
Mas é possível, assim, você tomar decisões, tudo bem, é óbvio, o médico sabe mais do que eu, você sabe mais do que eu dentro da sua área de atuação, só que cabe a mim também não sossegar com uma única opinião e juntar todas essas informações para tomar minhas próprias Mas até isso decisões. É privilégio, Ari. Claro que é, Kelly. Né? Se informar é um privilégio. E não assim, você estava brincando dos médicos e tal. Você sabe que a gente não aprende nada na graduação, né, de amamentação. Nenhum profissional. Nem médico, nem enfermeiro, nem fono, nem nutricionista, ninguém. Gente, é uma coisa tão básica eu sou da fono. existência humana. Eu tive uma disciplina optativa. Nós éramos 100 alunas, éramos 12 nessa disciplina. Quem não fez essa disciplina não aprendeu sobre E medicina também é muito sobre se reciclar, né, Kelly? Porque as coisas estão acontecendo o tempo inteiro e se renovando e se atualizando e novos recursos e novas informações. Mas eu acho que quando é uma coisa tecnológica, sabe? Assim, quando as pessoas pensam na tecnologia, nos exames de ponta. Quando é amamentação, é meio que... Gente, é amamentação. Tipo, põe no peito, sabe? Sim. Quando o meu filho nasceu, não tinha consultora de amamentação. A gente não falava disso. Não existia esse termo. Eu brinco que essa coisa foi crescendo, né? Eu fui fazendo isso mesmo sem saber o que era consultora de amamentação, né? Hoje, por exemplo, as pessoas falam, você é fono e consultora, porque eu acho que toda vez que eu falo que eu sou fono, a pessoa acha que eu trabalho com voz, né? Sim. Ou qualquer outra coisa. Mas quando eu falo sou fono e consultora de amamentação, hoje quase todo mundo sabe o que é uma consultora. Sim. Né? A gente tem brigado muito para a gente ter uma regulamentação da profissão ou da categoria profissional, porque a hora que a gente tem uma regulamentação, eu posso ter um concurso para ter consultoras de amamentação em cada UBS. Sim. Que seria um sonho. Seria um sonho. Por quê? Como é que funciona hoje? Você contrata uma enfermeira ou uma técnica de enfermagem. Dentre tudo que ela tem que fazer, ela também pode atender a amamentação. Sim. Você não contrata um profissional único e exclusivamente para trabalhar com a amamentação. Em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Ainda tem um caminho muito longo aí pra gente percorrer, né? E eu, agora, acabei de me dar conta. Lá atrás, a gente tinha falado, cara, em que casos a mulher não pode mesmo amamentar? E eu acho que a gente foi embora. Desviou. Essa sou eu. E eu gostaria de ter de falar sobre isso também. Porque, beleza, incrível os benefícios e vamos lá. Não é só querer, mas né, tem jeitos de a gente lidar com isso. Mas, assim, em que casos realmente não dá? Não pode, não tem como. Hoje a gente tem algumas definições que podem até variar de país para país e de momento para momento. Por exemplo, HIV, uma pessoa que é HIV positiva, ela é recomendado que ela não amamente o bebê, porque a gente sabe que o vírus pode ser transmitido aí via leite humano. Em qualquer estágio? Pois é. Hoje a discussão e quando é indetectável, por exemplo, né? Ou quando a gente está numa situação... Vamos pensar numa situação de que a gente não tem outra coisa para oferecer para esse bebê mais saudável que aquele leite, por exemplo, né? Então, a gente fala nas catástrofes, nas guerras, em locais onde não tem. Ou a criança toma aquele leite ou ela vai tomar, sei lá, farinha com água e aquilo ali vai desnutrir a criança. Então, tem umas considerações a respeito disso. Algumas doenças também, né? Então, mas são muito raras de bebês e também nas lactantes, mas também são doenças muito raras. Então, tem doenças, por exemplo, que são detectáveis no teste do pezinho, mas é muito rara. Muito raro mesmo. Hoje, o que eu vejo muito, que talvez... E aí eu não gosto nem de usar a palavra não pode amamentar, mas o que dificulta muito uma pessoa amamentar? Permanência do bebê na UTI neonatal. Então, quando eu tenho um bebê muito prematuro, quando eu tenho um bebê com uma malformação, então esse bebê nasce com uma fissura crânio-facial, né, uma fissura labial, ou fissura lá no céu da boca. Quando eu tenho síndromes, quando eu tenho, por exemplo, bebês com sequelas neurológicas graves, então esses bebês que foram entubados, que precisaram de uma internação longa. Isso não significa não poder amamentar, mas são coisas que vão afastando essa pessoa da amamentação. Sim. Eu trabalhei em UTI muitos anos e, às vezes, tinha tudo para amamentar, mas a pessoa está lá há 4 meses, sem poder botar o bebê dela no peito, às vezes. Usando uma sala de ordenha que não funciona, ou funciona mais ou menos, ou você tem que optar quem vai usar e tal. Sim. E tem uma coisa que você me falou também, quando eu comecei a achar que eu não tinha leite, eu falava, não está saindo mais, que foi justamente quando eu ia voltar para o trabalho, que eu ia começar a ordenhar para congelar, para mandar para a escola, enfim, né?
E eu lembro, cara, já chorei leite derramado, literalmente. Eu derrubei um pote de leite, chorei, enfim. Tem uma frase que você me falou que é, Ariana, peito não é estoque, é fábrica, é sob demanda. Então, é claro que essa mulher que não está tendo essa amamentação estimulada, e você me falou isso, cara, não é a mesma coisa a boca do teu filho e uma máquina fazendo o som de... Aquele é muito chato, né? Se eu ouvir esse som de novo, assim, eu lembro de... Mas... A consultora Nutella. Não tô olhando pro meu filho, não tem uma troca hormonal naquilo. Tem aqueles olhinhos, né? Então, realmente, né, se a gente trabalha sob demanda, onde precisa de uma liberação hormonal e tudo mais, é claro que vai ficar comprometido, ou minimamente difícil, um pouco mais difícil, né? E os profissionais desses lugares, geralmente, já são profissionais que, tipo... Aí não vai amamentar. Não vai amamentar. Né? Eu saí do hospital depois de muitos anos, porque, assim, cada vez que mudava a chefia, a gente tinha que provar para a chefia que dava para amamentar. Sabe assim? Isso foi me dando uma canseira, assim, tipo... né, eu estava num projeto super legal aqui fora, que era todo mundo comprando a briga, os médicos que trabalhavam comigo, todos fazendo a formação em amamentação, e eu fui meio que cansando mesmo daquela briga depois de muitos anos, né? E é claro que tem uma coisa que eu sempre gosto de falar, que a gente tem pessoas que produzem pouco leite. Isso é verdade. Sim. O que a gente lê na internet? Basta querer. Todo peito é bom, todo bebê sabe mamar. Você nasceu para isso, o corpo foi feito para isso. E aí você se sente O corpo foi feito para isso, exatamente. Um corpo, um falho, né? E os diplomas, né? Rola os diplomas de amamentação exclusiva até 6 meses e tal. A gente tem algumas coisas que podem impactar na produção de leite. Existe uma coisa chamada hipoplasia mamária. A hipoplasia é uma malformação congênita, a gente ainda não sabe muito bem por que isso acontece, de poucas glândulas mamárias. Então, acontece alguma coisa lá na adolescência. Hoje tem se estudado muito contaminação ambiental. Olha que loucura. Água, meio ambiente, ar, né? Gases. Alimentos e tal. Acidentes, às vezes, de trânsito, né? A adolescente está ali com cinto de segurança e tem um acidente onde ela impacta ali a mama. E essa pessoa tem menos glândula mamária do que ela deveria ter. Geralmente, quem tem hipoplasia tem cara... O peito tem cara de hipoplasia, tá, gente? Então, pra gente que trabalha com isso, a pessoa tira a roupa na consulta... Já dá para sacar. Você fala, pode ser que, né? Então, são mamas muito separadas. A principal característica é a separação. A gente tem quase 3,5 centímetros entre uma mama e outra. O público que eu trabalho, que é um público que pode pagar a consulta, geralmente são pessoas que estavam tão incomodadas que botaram prótese lá atrás. E a prótese pode mascarar. Só que, às vezes, até a prótese, a mama fica muito separada. Então, fica um peito... A gente faz uma brincadeira ridícula, né? Mas é um peito meio que para um lado, o outro para o outro lado. Então, eles são muito separados, muito assimétricos. Às vezes, eu tenho uma mama um pouco maior, uma mama um pouco menor. E tem gente que consegue amamentar só de uma mama, né? Tem. Eu tenho amigas que já falaram, assim, simplesmente este peito secou e esse aqui tá bombando. Monoteta, eu brinco, né? Então. E eu tenho pacientes com câncer, por exemplo, que fizeram uma masté de um lado, uma masté total, e elas seguem amamentando com o peito só. Maravilhoso. O outro peito, né? E a hipoplasia, o que acontece? Ela vai ter colostro, quem tem hipoplasia. Todo mundo que gesta, gente, todo mundo que gestou, você vai ter colostro. Isso é uma afirmação. Mas a segunda etapa, que é a descida do leite, que você teve quando você estava indo embora, essa etapa não acontece, por exemplo, em quem tem uma hipoplasia mamária. Pode não acontecer em quem tem uma redução de mamas. Pode atrasar em quem tem diabetes gestacional. Pode ter um impacto em quem tem pressão alta. São muitas variáveis, né? Muitas. E o que todo mundo fala? Por exemplo, hoje o pré-natal, ele é muito... Assim, né? Quantas pessoas e bebês morrem porque não foi diagnosticado uma diabetes gestacional? Sim. Diabetes e hipertensão. Ou então, não, a pressão subiu só um pouquinho. E daí tem um bebê que nasce prematuro, a mãe que tem uma eclâmpsia, por exemplo. Quando a gente vai atender gestante, isso tudo entra na minha anamnese. Como é que está a sua saúde? Hipotiroidismo. Se ele não estiver controlado, ele pode afetar a produção de leite. Chupeta pode afetar a produção de leite quando ela é dada em qualquer etapa, mas especialmente ali no primeiro mês de vida. Você acabou de falar que o peito é demanda. O bebê mama, o cérebro entende a informação, opa, tá vazio, enche de novo. O bebê mama de novo, o cérebro fala, opa, eu falo que é uma engrenagem. Quando eu tenho uma chupeta, eu começo a pular mamada. E, gente, não é por mal.
Não é por mal. A hora que o bebê está lá chorando, seu peito está doendo, você dá uma chupeta, ele acalma e dorme 2 horas. Quem tem filho sabe, a gente fala, graças às deusas todas, ele dormiu. Amo as chupetas. Tipo, meu Deus, perfeito, ele dormiu. Só que isso vai fazendo com que o corpo receba menos estímulo. E aí a produção cai. Ou o bebê muda o padrão de sucção dele. Então, a chupeta, ela tende a empurrar a língua do bebê para trás. A chupeta, ela põe a língua do bebê para baixo. Ó, quando a gente fica em repouso, ó, boca fechada. A fono agora baixou aqui. Todo mundo de boca fechada. Ó. A língua fica lá no céu da boca. A gente nem percebe. É tão suave que a gente não percebe. Ó. Se não tiver, vai ter que ir para fono. Não sei se a minha tá, não. Ó, meu bruxismo pode estar atrapalhando isso, né? Então, pode. Tá. Ele faz isso aqui. A língua faz isso aqui. Ó. Pensa que aqui é o céu da boca. A língua faz isso aqui. Ó. Ela acopla aqui. Esse acoplar da língua aqui, para os bebês, gente, tem uma importância para o resto da vida do bebê. E a chupeta está bloqueando aquele acesso. O que a chupeta faz? Traz a língua para baixo, a chupeta fica em cima. Então, eu tenho um bebê que vai respirar pela boca. Respira pela boca, a arcada dentária nasce mais estreita, nascimento dos dentes comprometidos. Não, e quando você respira pela boca, uma vez que tem um vácuo que se faz entre a boca e o peito, você não consegue respirar pela boca e mamar. E mamar. Então... E mamar. E aí isso vai impactando na mamada do bebê. Então, assim, tem muitas variáveis e variáveis que acontecem na gestação e variáveis que acontecem no pós-parto imediato. Sim. E na gestação, uma coisa, eu já sei a tua resposta, mas eu sei que isso é uma dúvida. E que alguns médicos perpetuam isso, porque a minha primeira médica me deu uma dessas dicas. Como preparar o peito para a amamentação? Manda passar bucha, né? Tomar sol. Isso, ela me mandou passar bucha. Bucha. Sabe o que eu já ouvi? Açúcar cristal com limão. Credo, gente. Bom, cachaça, caipirinha. Pronto. Negócio assim. Existe um jeito de preparar? Só com informação mesmo. Tá? Não tem físico, nada. Não tem nada. Zero. Nem sol, nem concha, nem nada. Nem massagem, nem ficar puxando o peito para fora, nada. Mas informação. Sim. A gente sabe que tem alguns tipos de mamilo, né? O mamilo invertido e o mamilo plano, que podem impactar na amamentação. Não, estou aqui falando porque você sabe que daqui a pouco aparece a patrulha falando que Kelly falou que o bico invertido, não é isso. Mas a gente tem aí na literatura pessoas que têm mamilos invertidos amamentando com mais problemas. Machuca mais, dói mais, o bebê tem mais dificuldade para abocanhar. Essas pessoas precisam saber disso para procurar ajuda o mais cedo possível. Sim. Eu acho que essas pessoas e todas as outras, isso é uma coisa que eu falo a partir da minha experiência mesmo, né? É o primeiro sinal de desconforto, porque, assim, amamentar não dói. Não é para machucar. É para ser natural, no sentido de algo que flui. E qualquer sinal de desconforto, porque tem isso, existe muito... Ai, dói mesmo. Ai, amamentar é sofrido. Ai, é assim, é Meu normal. Meu peito caiu e eu continuei amamentando. E aí, quando você se queixa de uma mínima dor e alguém fala, é normal, dói mesmo, você começa a naturalizar aquilo até o momento que fica no limite da sua dor e você desmama, porque não tem... Então, uma dica que eu dou sempre é o menor sinal de desconforto, busque uma orientação, uma ajuda para saber se aquele desconforto é de fato natural. Por exemplo, o meu desconforto da descida do leite era natural. Agora, a dor da mamada não era natural. E rapidamente a gente ajustou. Então, essa é uma dica que eu dou, que é, ao mínimo sinal de desconforto, busque ajuda. E, por outro lado, achei maravilhoso. Porque, assim, ó, existe muita ideia também que eu vou colocar o bebê no peito e vou ouvir os unicórnios e música clássica, porque a cena da televisão é aquele negócio. Serenidade, uma plenitude. A gente tem trabalhos bem recentes mostrando que quase 90% das pessoas que amamentam sentem desconforto nas primeiras semanas. Quase 90%. Até brinco com os meus pacientes. A gente não vai ser a diferentona aqui os 10%, né? Sentir desconforto é muito diferente... De sentir dor. Sentir dor. É muito diferente do seu peito pingar sangue. E, assim, você está falando de gente que perde o mamilo. Gente, vocês não têm noção. Meu celular... Assim, o compilado de fotos do meu celular é de apavorar, assim, apavorar. Buracos no peito, assim. Cai o mamilo, perde um pedaço do mamilo. E você não vai do não amamentar para o mamilo caindo. Não Existe vai. Uma jornada gigante até o peito Exatamente. Chegar naquele ponto que muitas vezes pode ser até irreversível. E a gente já teve casos, inclusive, das pessoas perderem prótese. Meu Deus, Kelly. Perderem a prótese. Por quê? Porque a ferida é uma porta de entrada para a bactéria. Se eu tenho uma ferida ali, eu posso entrar uma bactéria. Eu estou com uma prótese, que é um corpo estranho. Eu já tive paciente que precisou entrar no centro cirúrgico e retirar a prótese. E retirar um pedaço da mama. A gente tem os abscessos, né, que são as complicações das mastites. Perde um pedaço da mama. E, assim, às vezes eu atendo pessoas no consultório que quando eu ponho a mão, quando eu encosto
Eu falo, isso aqui é um abscesso. Eu falo, você não precisa de mim agora, você precisa ir para o pronto-socorro. Eu trabalho bem perto de um pronto-socorro materno infantil. Eu falo, você convém estar aí, carteirinha do convém estar aí, você vai lá, você vai atravessar a rua, você vai lá, e às vezes é um abscesso que ela já fica para a cirurgia. Por quê? Porque tem alguém mandando ela fazer 1000 compressas e 1000 coisas no peito. E você tem muito aquela imagem da mulher, da figura materna que sofre mesmo, que tem que aguentar, que é padecer no paraíso, né? Então, isso aí, pelo amor de Deus, não é assim que funciona. Então, desconforto é diferente de um peito com dor e machucado. Procure ajuda, tá? Geralmente, o pior momento é entre o 7º e o 10º dia. 5º, 6º, que é quando o leite desce. Sim. Né? O leite descer, eu lembro de você falando, socorro, meu leite. Eu falo, ainda bem que desceu, amém, né? Porque a gente sabe que tem aí as pessoas que o leite não desce ou ele atrasa. Sim. A gente chama de atraso na apojadura. E ele é desconfortável. Ele é muito desconfortável. Foi a pior parte para mim, foi essa da descida do leite, que é meio... E dá calafrio. Calafrio, tremedeira. Você acorda, seu peito tá aqui, ó. Você abaixa o pescoço. Duro, e tem umas bolotas, assim, é horrível. E o bebê, às vezes, não dá conta. Às vezes, tá mamando e um outro tá jorrando. Você acorda com a cama molhada. É tipo, ai, que delícia, né? O leite desceu, não, né? Só que isso passa. Sim. Geralmente, se eu não fizer nada... Ari, 3 dias ele passa. Regula, né? Regula. E aí, a hora que as pacientes me mandam o WhatsApp, assim, meu leite secou, porque regulou. Eu mesma, né? Sou meu eu leite presente. Secou. Eu falo que me identifico. Parou de ficar duro? Vamos comemorar. E parou de tudo ficar com cheiro de leite em casa, né? Porque também é um saco. Kelly, meu Deus, eu nunca imaginei que fosse tão vasto assim. Eu imaginei, mas é porque o tempo passa muito rápido. Muito. E eu queria muito, a gente precisa acabar daqui a pouco, mas assim, tem um trabalho seu que eu acho fantástico. E eu agora sigo pouquíssimas. Eu fiz uma limpa no meu Instagram, eu seguia muita consultora de amamentação, sei lá, psicólogas e mães e pessoas que falam sobre parentalidade, educação respeitosa. Eu fiz uma limpa porque era muita informação. Mas na época que eu seguia muitas consultoras de amamentação, hoje eu sigo você e a minha doula, que se formou consultora de amamentação depois. Quem? A Viviane Campos. E ela fez... Acho que ela fez curso com você. Fez. E tem um trabalho seu que eu acho fantástico, que eu não quero deixar de falar aqui, que é o auxílio que você dá para casais LGBTQIA+, que você possibilita, você auxilia essas pessoas a terem uma experiência de amamentação dentro dessas estruturas, e que tem várias, porque tem o homem que gesta e que, sim, homens... Eu sei que isso causa uma estranheza em muitas pessoas, mas a gente precisa entender que existem homens trans e que esses homens trans podem engravidar. Por isso que quando você fala a pessoa que amamenta, eu sei o que você está falando, que é porque um homem também pode amamentar. E você faz muito esse trabalho de acolhimento e de consultoria e de auxílio. E também... em casos de dupla maternidade, onde 2 mulheres vão ter filhos, ou por uma estar gestando, e as 2 quererem amamentar, ou em caso de adoção. Você faz essa preparação de indução de lactação em mulheres que não gestaram. E eu sou uma pessoa que eu não sabia que isso era possível até pouco tempo atrás. E esse é um trabalho que não é comum ainda de ver. E eu acho que você enfrenta algumas linhas de feminismo nisso, eu acho que é um caminho, é um ambiente duro, assim, que você tem que ter um propósito muito grande, assim. Quando você começou a acolher essas famílias LGBT e que não gestam e querem amamentar, como foi essa tua entrada nisso? Eu sempre soube que era possível uma pessoa não gestante, uma mulher não gestante, eu estou tão viciada na linguagem inclusiva que... Eu sempre soube que uma mulher não gestante poderia produzir leite, né? Esse trabalho existe há muitos anos. A gente tem muitos artigos, muitos trabalhos, protocolos escritos lá fora, desde a década de 70, 60, 80 e tal. Então, a primeira pessoa que me procurou foi a Marcela Tiboni, que tem livros maravilhosos. A Marcela é uma pessoa incrível, assim. Ela me achou no Facebook, alguém me indicou para ela e ela me mandou uma mensagem assim: oi, tudo bem? Minha esposa está gestante de gêmeos e eu fiquei sabendo que eu poderia amamentar. Qual que é o seu N de sucesso? Será que eu conseguiria amamentar? Ela me perguntou quantos casos de sucesso eu tinha. Tinha 0 casos de sucesso que eu nunca tinha feito. O N é 0, senhora. Me querer assim mesmo.
E eu falei, olha, meu N é 0, mas se você me quiser, eu te quero. Eu respondi assim para ela, ela falou, então eu te quero. Eu falei, então fechou. Aí eu fiquei desesperada, fui estudar, porque sabia que isso existia, mas não, né, não era tão próximo. Nunca tinha atuado. Então foi a Marcela, os filhos da Marcela têm 4 anos hoje, os gêmeos. Eles mamaram nas 2 mães até 2 anos. 2 anos e alguns dias, nas 2 mães, né? A Marcela foi a mãe não gestante. E como é que esse trabalho se dá? A gente vai fazer no corpo dessa pessoa uma espécie de gestação mesmo. Então, eu trabalho junto com a obstetra, que é a Ana Thaís Vargas, ela trabalha também com questão de hormonização em pessoas trans. A gente foi pesquisar o que a gente tinha no Brasil, porque nem todas as coisas do protocolo original, que é um protocolo canadense, a gente tinha exatamente o mesmo. E hoje o que a gente faz é dar... A Ana Thaís trabalha com a parte medicamentosa, 6 meses antes da chegada do bebê. Isso é possível quando eu tenho uma pessoa que está gestando, mas no caso da adoção... Isso é complicado, porque no Brasil a gente não tem uma data para o bebê chegar, né? Não tem a coisa nenhuma garantia, né, Kelly? Nenhuma garantia, está aqui, né? Nada garantido, exatamente porque não temos garantia. Inclusive, eu acho trabalhar na adoção mais difícil. Quando eu penso na lactação induzida, que é ajudar uma pessoa que não gesta a produzir leite e amamentar, para mim o caso mais difícil é a adoção. Sim. Porque eu não sei, tudo que a gente faz é baseado em datas. Então, eu começo a medicação tal, na idade gestacional tal, da pessoa que está gestando no corpo da pessoa que não está gestando. Uhum. Então, basicamente, a gente dá hormônio, Ana Thaís, que é a obstetra, né, é estrogênio e progesterona, que é o que tem no corpo de uma pessoa gestante, e a gente dá uma medicação cujo efeito colateral é aumentar a prolactina, que é o hormônio que faz a produção de leite. E, junto com isso, a gente entra com bomba, então essa pessoa tira leite, muitas vezes por dia. Todo mundo romantiza também induzir a lactação, é treta, tira porrada e bomba. A pessoa usa a bomba 8 vezes por dia. É uma dedicação... O bebê não chegou, tá? Tô pensando 6 meses antes do bebê chegar. Madrugada. Especialmente porque na madrugada, pelo menos naturalmente, é quando a gente tem o pico de prolactina, né? Exato. Hoje mesmo eu tenho os grupos de pacientes que eu atendo. Uma paciente me escreveu, Kelly, me mudaram de setor, não tem uma tomada onde eles me colocaram. Eu não tenho como ordenhar. O bebê dela está chegando e ela está induzindo. A companheira dela está grávida, a esposa dela está grávida. Então, tem que pensar nisso. Como é que eu faço no trabalho? Às vezes, eu tenho paciente que trabalha durante o dia, faz faculdade à noite. Que horas ela vai usar a bomba? Qual é a bomba que ela vai usar e tal. A gente já tem uns 150 casos desde que a gente começou. A gente não tinha nenhum há 4 anos. O N era 0 agora. O N era 0. Agora a gente tem 150, uns 150. E nesses casos, o que eu tenho mais, dupla maternidade. Então, 2 mulheres cisgênera, né? Cisgênero, uma grávida, a outra quer induzir a lactação e ela faz. Mas a gente tem os casais trans. Mulheres trans estão produzindo leite, estão amamentando. Isso é um vespeiro, assim, todas as vezes que eu falo do meu trabalho com mulheres trans. Sou extremamente atacada na internet. A mulher trans pode? Pode. Caraca. Pode. Meu N é pequenininho de mulher trans amamentando, de pessoas transfemininas amamentando, mas isso já está na literatura, a gente já tem protocolo, a gente já tem pesquisa, a gente já tem protocolos, né, da ABM, que é a Academia Americana de Amamentação, já tem um protocolo específico para isso. Eu já tenho eu tenho 3 casos de pessoas transfemininas produzindo leite e amamentando, saindo leite. E, gente, a única coisa que sai da glândula mamária é leite, tá? Não é batida de coco, gin tônica, que é isso, né? As pessoas começaram a falar, aquilo que uma mulher trans produz é um suco hormonal, é leite de macho. O nome disso é só transfobia. O único nome que tem para isso é transfobia, porque os mesmos hormônios que essas pessoas usam são os hormônios que a gente usa no corpo das mulheres cis. Sim. Os mesmos. E que são os que vão... Exatamente os mesmos. A diferença é que uma mulher trans, para produzir leite, ela tem que bloquear a testosterona, que às vezes ela já está num processo de hormonização anterior. Prévio. Se ela não faz esse processo de hormonização, ela não vai produzir leite, porque eu preciso bloquear a testosterona. Sim. Mas todo mundo que a gente atendeu... na verdade, eu atendi uma travesti que não fazia hormonização e ela amamentou. Então, o companheiro dela tirava leite quando ele ia trabalhar e ela dava na sondinha. O leite dele, né? O leite humano dele no peito dela. Amamentou 1 ano. 1 ano. Ela acalmava o bebê. A gente já tem pesquisas mostrando que acalmar o bebê com o corpo. Sim. Eu sempre brinco, né? Peito não é só comida, é comida, diversão e arte. O bebê vai para o peito para acalmar, para dormir, para fazer conexão, para relaxar, fazer cocô, soltar pum. E hoje a gente já tem artigo científico de mulheres trans
amamentando, o artigo foi de 2018, foi ontem. A gente tem um artigo, na verdade, a gente tem vários casos anedóticos contados, mas esse artigo, essa pessoa amamentou por 6 semanas só com leite que ela produziu. A companheira dela gestou o bebê e ela, uma mulher trans, ela produziu esse leite. Com 6 semanas ela usou fórmula, porque o leite já não estava mais dando conta, porque é isso, a gente não sabe quando a gente vai produzir, Ari. Sim. Já tive paciente produzindo 1 litro de leite por dia, e eu já tive paciente produzindo 5 gotas de leite por dia. Eu já fui as 2. Exatamente, e na indução também. Na indução também. Sim. Né? Eu tive uma pessoa que fez útero de substituição, ela nasceu sem o útero, então alguém gestou os bebês para ela ordenhava 1 litro de leite antes dos bebês chegarem. Meu Deus. Ela amamentou exclusivamente gêmeos que não foram gestados por ela. É impressionante como a gente está muito limitado no nosso... Eu, né, uma mulher hétero, cis, que não tive problema nem para engravidar, nem para amamentar, nem para produzir leite. Então, parece tudo muito uma fórmula ali. E ouvindo você falar útero de substituição e amamentação por sonda, e o pai produziu leite, que vai ampliando um negócio assim. Por isso que eu queria passar, mesmo já extrapolando a nossa média aqui de tempo, porque alguém tem que abrir esses caminhos. E eu sei que é incômodo por ou ideologia, ou por puro desconforto e resistência ao desconhecido, mas eu queria muito deixar registrado esse trabalho que é muito incrível que você faz, que é muito corajoso, que ele é você está na linha de frente de uma coisa ainda muito nova, muito polêmica, e eu tenho zero embasamento para ter qualquer opinião, eu só consigo achar fascinante que existam tantas possibilidades para além da minha experiência, e eu não queria deixar de falar isso aqui. Mas eu preciso terminar esse episódio. Eu queria fazer uma temporada inteira com você. Me chama também. E até vou deixar registrado, porque a Mari Muradas, do episódio passado, a gente teve uma conversa sobre amamentação em adotantes, e ela fala que é uma questão que para ela é meio complicada, porque existem muitos casos de você preparar durante meses aquela mulher para produzir leite, ela estar produzindo leite e a adoção não se concretiza. Porque não existe uma garantia, porque existe quem entrega para a adoção pode desistir. Então, a conta emocional dessa mulher depois é uma conta cara que ela vai ter que pagar. Mas a gente não vai conseguir descer aqui. Mas eu queria até deixar registrado, porque tem tantas nuances, tantas variáveis, tantas situações, tantas realidades, né, que trocar com vocês, para mim, é incrível, porque faz com que eu amplie realmente meu horizonte e expanda a minha mente. E é isso, eu sempre falo, uma mente, uma vez que se expande, ela nunca mais volta. Então, obrigada por esse trabalho e por ter topado vir e falar sobre isso. E eu vou fazer a última pergunta, que é a Kelly Carvalho. O que ela precisa fazer nessa existência enquanto Kelly Carvalho para não passar em branco. Uau, meu Deus! Acho que a gente terminou... talvez eu me emocione um pouco. Porque esse trabalho com a população LGBTQIA+, sendo uma pessoa cis e hétero, foi um trabalho que, depois de anos, né, eu sou formada há muitos anos, eu me formei em 2015, eu tive que olhar para aquilo e falar: o meu trabalho não é inclusivo. Eu tomei um susto muito grande por perceber que o meu trabalho não era inclusivo de verdade, que não alcançava todo mundo do jeito que eu achava que alcançava, sabe, Ari? E eu lembro do meu choque. Assim. A primeira vez que eu atendi uma família trans, né, e essa família olhar, nada nos contempla, Kelly, nenhum texto no Instagram, nenhuma mensagem que a gente lê, nenhum vídeo sobre gestação e parto nos contempla, é como se a gente não existisse. E eu olhei meu Instagram inteiro, eu falei, tipo o meu Instagram, que não te contempla, a minha ficha de anamnese que não te contempla, a minha fala com você que não te contempla. E eu sei que eu fui violenta com esse casal na anamnese porque eu não sabia abordar. Eu não sabia abordar. Então, a sensação que eu tenho é que essa coisa do incômodo é uma coisa muito pulsante dentro de mim, assim, né? Seria mais fácil, talvez, eu não trabalhar com isso. Seria mais fácil eu ficar aqui falando. Inclusive, quando eu trabalhava com lactação induzida só com mulheres cis, nossa, as pessoas achavam maravilhoso. Uma pessoa adotar e amamentar, uma mãe não gestante, até eu atender as pessoas trans. Quando eu comecei a atender as pessoas trans, aí também você está exagerando, sabe? E depois que você vê, você não consegue desver. Então, depois que eu vi,
E depois que eu vi na minha frente, depois que eu vi no meu atendimento, porque eu acho que isso foi diferente. Ler era uma coisa, mas na hora que eu ouvi, na hora que eu vi esse bebê nascer e chegar, na hora que eu vi essa família se constituindo enquanto família e apanhando de todos os lugares possíveis, eu não consegui mais. Eu não consegui mais. Então, assim, é claro que, gente, eu sou branca, cis, hétero, né? Os meus pacientes morrem na rua, porque eles são trans. Morrem, recebem paulada na cara e eles morrem. Então, o que eu recebo não é nada. O que eu recebo não é nada. A violência que eu recebo em torno disso não é nada. Mas eu acho que é isso, assim, depois que eu vi, eu não consegui nunca mais desver. E eu acho que é isso que banca a minha existência, assim, de talvez ter coragem de dar a mão para quem não é visto, assim, sabe? E falar, eu vou perder, mas vocês perdem a vida e nada chega. Eu vejo vocês, sabe assim? Nada chega, nada do que eu perder na vida, nada em termos de trabalho. Tô falando de trabalho, vai ser perto do que vocês passam em relação à existência de vocês. Vocês morrem porque vocês são quem são. Sim. E eu acho que... Eu estou falando especificamente desse trabalho, mas eu acho que de outras coisas, né? Hoje, trabalhando com desmame também, a gente apanha muito por trabalhar com desmame, como você falou. E eu não consigo ouvir uma pessoa que fala, não quero voltar para casa porque eu não quero dar o peito, eu quero ficar na rua, e falar, mas você tem que amamentar. Sim. Né? Eu estou falando de crianças maiores. Então, acho que esse incômodo de... Tem uma outra, eu tenho nada garante nada tatuado e eu quero muito tatuar o para todos não existe, porque não existe um único jeito de se fazer absolutamente nada. E o que me interessa é isso, eu me interesso pelas pessoas, assim, eu quero muito ouvir o que as pessoas me falam, sabe? Uhum. Perfeito. Não sei o que é certo ou errado, eu acho que é isso, eu gosto de ser preenchida pelo outro, chegar pelada, nua, assim, ser preenchida pelo outro, assim, isso é uma coisa que me move bastante, assim, gosto bastante. Perfeito, Kelly. Obrigada pela troca, por ter topado vir. Foi fantástico. Acho que, com certeza, expandiu muito, muitos pensamentos, muitas mentes por aí. Foi um privilégio mesmo ser atendida por você e hoje conseguir ouvir ainda mais sobre você. Tá Dá bom? Um cheiro no Bento. Obrigada mesmo. Obrigadão. Gente, esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau!